Oi, bom dia. Hoje nós vamos dar início no nosso segundo assunto da nossa disciplina de ética e educação. Hoje nós vamos abordar um assunto sobre ética e moral. Então, o que é a ética? A ética é só uma coisa de filósofo? Não. A ética ela vem pautar as comunidades na parte da arte, da política, da cultura, da ciência e da indústria. Tudo isso tem a parte de ética inserida nela. Então, para a gente iniciar, eu coloquei uma definição sobre o que é ética, e vem no dicionário, que é a ciência de conduta humana perante os seus semelhantes. A ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral do homem e da sociedade de uma forma específica. Então, a ética é um conjunto de princípios que usamos para definir uma conduta social, uma vida social, de como que ele é, como vivemos juntos e tudo, para pautar essa convivência humana. A moral é a prática, é como um ser individual. Então, a ética não é individual, é um grupo. Já a moral é uma prática. Então, a gente tem 4 tipos de ética. A ética racional, que é utilizado pelos estudos gregos, que explica o indivíduo e a vontade de algumas atitudes. A teleologia, que é a análise referente às consequências e ações do contemporâneo ético. A ética teóloga ou cristã é baseada na fé, é o princípio lá que eu decido utilizar a Bíblia. A ética demiológica é o termo na base da ideia do dever, como que eu devo me comportar perante essa situação. Aqui, como que a gente vai tratar a ética e a moral. A ética vem do grego e vem do grego ético, que significa hábito. Moral vem do latim, que significa costumes. Então, é um hábito vezes um costume. O hábito, o que é certo, o que é minhas atitudes, o que está inserido. E procedendo de termos éticos, estudo em geral do bom e do mal. A ética vem buscar e justificar as regras moral do direito, mas que diferem ambas uma da ação da reflexão deles. Aqui o éticos para compreender o comportamento, caracterizar a cultura, a parte da escala deles. A gente tem o ético do enfermeiro, do médico, do advogado, do pedagogo. Então, o ético é a tradição, a experiência de um grupo, de como que ele tem de se comportar nessa hierarquia. Então, a ética é o quê? A ética são condutas de regras, de como uma sociedade ou um grupo de pessoas de profissão deve se comportar. A moral é o que eu sinto, é o que eu vivo, é todas essas coisas, é o que eu acho certo. Né? A parte da moral é individual, é minha. Então, os princípios éticos, né, diretrizes lá da educação, fala desses 3 princípios, ético, estético e político. Então, como que vem a valorização dessa proposta e dessa inserção pautada na justiça, na igualdade, na dignidade, na cidadania plena da sociedade. Ética vezes moral. Como tem sido a minha conduta? Tem sido a ética tem entendido a ciência e a conduta desses perante os seus semelhantes. A moral é um conjunto de regras, de normas de uma sociedade ou uma religião. Como que eu vou me conduzir? Aqui eu venho diferenciando basicamente a ética, que é um comportamento individual, que uma pessoa se baseia no código de ética ou de conduta. A moral, por sua vez, é um hábito de um povo. Então, o hábito aqui do Brasil é diferente de um hábito lá nos Estados Unidos. E está tudo certo, é a sociedade que faz isso. Então, a moral muda conforme os costumes e os hábitos sociais. A moral vem do latim, né? Morbus, que significa costume, quando eu já falei. Goldin fala que é o conjunto de normas para específicos de um concreto. A moral tem a conduta em código que regulamenta a pessoa. Segundo Piaget, toda moral é um sistema de regras essencial para toda moralidade. A moral independe das fronteiras geográficas e garante uma independência entre um povo e o outro. O que é moral aqui para mim pode ser moral para você. Pode ser diferente porque é de acordo com nossos costumes.
Aqui eu coloco a diferença entre ético e moral, né? Ético é um casamento, em alguns locais, casamento com mais de uma mulher é normal, aqui no Brasil, não. Então, o que é ético e o que é moral, para vocês entenderem. A moral, ela traz a questão social, a parte de leis, de condutas. Um dia a escravidão foi normal, agora não é mais. Em alguns locais, pode entender que a escravidão se pautou há muito tempo. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Então, para vocês entenderem mais. Aqui tem essa citação, né, da questão do casamento, que lá, aqui no Brasil, a gente não aceita, mas para o muçulmano é honroso ter mais de uma esposa, porque significa que você consegue dar uma vida boa. Quanto mais dinheiro você tem, mais mulheres, mais esposas você vai ter. Então, vai diferenciando do que é moral de um lugar para outro. Aqui tem uma síntese, né, do que é ética. A definição é o estudo, a reflexão sobre a moral das regras, condutas aplicadas da organização e sociedade. Moral, as regras de conduta que são aplicadas a um determinado grupo. Da onde vem? A ética é individual, a moral é social. Por que seguimos? Porque acreditamos que algo é certo ou errado. Então, para isso, a gente tem a ética. A moral, por quê? Porque a sociedade nos diz que é certo. Qual que é a origem da ética? Universal. E da moral? Cultural. O tempo é permanente da ética. Da moral é temporal. Porque de acordo com as mudanças, o governo, o local onde que eu vou estar inserido, essa moral minha vai estar se mudando. A minha ética não. Eu vou ser pedagoga aqui no Tocantins ou em qualquer estado do Brasil, a minha ética é uma só. O tempo é permanente e a moral é temporal. O uso é teórico, a moral é prático. Exemplo de ética, teve uma atitude antiética, né, João, de furar a fila de um banco. A moral no Brasil é imoral ter mais de uma esposa, enquanto em outros países é aceitado. Então, o estudo da ética se divide em duas partes fundamentais. O problema geral, que é a liberdade, a consciência, o bem, o valor, as leis e outros. E um problema específico, que é a ética profissional, a ética política, a ética matrimonial. Então, são específicos os grupos e temos o geral. Então, é como se fosse uma cadeia. Eu tenho uma ética geral, onde que pauta todas as minhas atitudes, valores, condutas e tudo. E aqui a parte mais concreta, aonde que eu estou inserido, naquele grupo que eu estou inserido da minha profissão. Aqui vocês parem e assistam esse vídeo que é interessante, né, sobre ética e moral. Tá lá, tá no Moodle, mas vocês podem acessar aqui. Daqui a pessoa não nasce ética, ela vai fazendo o quê? Igual eu falei, se constituindo em desenvolvimento ao longo do tempo de uma sociedade. Então tudo que está construindo aqui no mundo, aonde que ela está inserido, ela vai levar essas questões éticas para ela. A questão ética está envolvida com emoções, com razão, com tudo, e vem te direcionar para essas questões. O que é ser ético? Significa capacidade de conduzir conflitos, de melhorar a minha conduta como pessoa, podendo decorrer o caminho da emoção e posicionar no meu percurso, né? Então, por esse motivo, alguns autores consideram o problema ético conflito entre o que eu vivo e o que eu estou inserido. Então, são como agir, as regras. Então, ser ético é agir de acordo com as minhas necessidades. Aqui eu tenho 3 pré-requisitos: a minha consciência, a minha coerência, o que minha consciência diz, o que o mundo que eu estou, o que é certo. E aí eu tenho uma autonomia para estar envolvida nessa questão ética. Os fundamentos, né, do respeito com o ser humano, e esse respeito vai me pautando e me direcionando desde que eu nasço até a minha vida profissional. E aí eu tenho o quê? As minhas condutas éticas profissionais, que nada mais é do que a conduta social aprovada pela convivência no campo de várias profissões. Ética profissional é o que cuida de todos os nossos procedimentos alinhados aos princípios de justiça e honestidade, que é o que fala. Então, aqui no Moodle eu coloquei um código de ética do pedagogo,
que é uma espécie de acordo que estabelece os direitos e deveres da profissão. Então, um conjunto de normas para garantir que interaja e siga o bom funcionamento deles. Aqui, um pensador, filósofo, professor Mário Sérgio Cortella, ele fala que ética é um conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir 3 grandes questões na vida. Eu quero, eu devo, eu posso. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Esse filósofo, ele é muito bom, a parte de conversa dele. Eu pus um vídeo para a gente depois, que ele fala, que você dá ao longo da nossa disciplina. Ele é bem interessante. Então, a ética vai te direcionar a isso. Aqui é a biografia. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A gente se encontra no nosso encontro online. Até a próxima aula e bom dia para todos.